gente que brilha! Muito bem-vindos a mais um podcast brilhante, porque aqui a gente pode brilhar, Cat. Hello, amiga! Oi, lindeza, tá boa? Eu vou contratar a doutora Patrícia só para eu aprender a falar neste tom do Hello, gente que brilha, porque, deixa eu te falar, eu estou começando a ficar com inveja desse Hello, tô Não, adorando. amiga, então vai. Hello, gente que brilha. Mais alto! Doutora Patrícia, nos Patrícia, ensine. você me treina, por favor. Com certeza. Não, brincadeira, amiga, eu gosto muito disso, eu até brinco. Gente, a doutora Sasha que tem que abrir, porque eu gosto dessa energia, eu gosto disso que ela fez. E eu gosto do brilhar, né? O nosso propósito é que tem espaço para todo mundo brilhar, igual tem esse monte de estrela no céu, todos nós podemos. Somos estrelas da Terra. A gente não quer apagar a luz de ninguém. De ninguém. Não. Todo mundo brilha junto. Isso aí. Eu sou a Leninha, depois dessa super apresentação da doutora Sasha. E é com muito carinho, sabe, Patrícia, que eu te recebo aqui. Até arrepiei aqui, porque eu sou uma apaixonada pela comunicação. E eu venho descobrindo isso, a cada dia isso vem ficando mais forte em mim. Ontem eu participei de um curso que eles pediram, e tinha uma pergunta assim, o que você acha que você faz diferente, que você pode ajudar as pessoas? E eu ando gostando muito da forma que eu me posiciono, eu ando melhorando, sabe? E eu acho uma frase muito bonita que eu te passei ela, que eu falo assim, que quando eu estou falando, eu empresto a minha voz para a minha essência. Então, essa ideia de fato, eu não ter que ensaiar, eu mostrar a minha essência. E é por isso que eu te chamei, assim, a doutora Sasha não te conhecia, vai ver o tamanho dessa mulher. Ela é fonoaudióloga e mentora de comunicação e filósofa. Então, assim, ela junta tudo isso com essa serenidade aí. Tá uma paz aqui, gente, que vocês não imaginam. Né? Eu tô doida para ouvir ela falar. Então, vamos deixá-la. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? A Leninha, a doutora Sasha. Para mim também, além de um carinho, né, é um momento único. Porque a comunicação, eu penso que essa frase que a Leninha citou tem toda a relação com aquilo que eu ofereço, que é justamente essa relação das pessoas que chegam até mim, delas desenvolverem esse sentido de ligação, de conexão com elas mesmas. Então, a comunicação, ela tem essa relação, né? O que eu tenho a oferecer para aquele que chegou até mim. Então, casa muito bem com vocês duas, né? Profissionais fantásticas, conheço. E comunicar é unir o céu com a terra. Eu acredito muito nisso, que quando nós nos alimentamos de essência, nós podemos doá-la. E quando nós ofertamos, nós crescemos e o outro também. Quando alguém aprende a falar, né, uma criança, um bebê, ele recolhe dos pais, né, a comunicação, a convivência, o sentimento, e o que ele mais quer é interagir, conectar com os pais, com o meio ambiente. Então, todas as coisas nos comunicam algo, né? Essa xícara, quando eu cheguei, já comunicou comigo algo, a presença de algo, né? A água, o alimento, a presença das pessoas nos comunica algo, o olhar, o gesto, a voz, o sentimento, tudo aquilo que ela traz internamente. Então, quando nós vamos falar, comunicar, tudo isso que nós somos, que fomos gerados e fomos construindo, vai ser entregue. Então, para mim, quando eu vou receber alguém, quando eu vou instruir, né, formar na arte da comunicação, da oratória, do falar, eu sempre quero que ela consiga perceber o que ela tem de melhor, qual é o ponto centro dela, onde está o centro, e dali ela vai se abrindo, como se fosse uma flor, um desabrochar. Então, eu acredito nisso, que toda pessoa tem uma essência boa, bela, e ela pode extrair. E quando ela fala, ela transmite o sentir e também o pensar. Então, falar é uma junção daquilo que pensamos e sentimos.
Gente, tô impactada, meu Deus. É bonito isso, né? Porque Muito. a gente está aqui com profissionais de saúde, assim. Eu brinco, eu falo que o nosso podcast, se a gente for pensar em público-alvo, temos 2. Profissionais de saúde e pacientes. Ou seja, a gente engloba todo o planeta. Exatamente. Todos nós somos ou profissional de saúde ou paciente, né? E o primeiro passo, a Sasha estava falando dos mentorados dela, o primeiro passo é a gente sobreviver da nossa profissão. Primeiro, acho que a gente começa aquela ânsia, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, enfim. Daí depois a gente começa a perceber que a gente pode fazer isso de uma forma natural. Sabe que eu vejo assim, igual quando a pessoa vai... tem pessoas que treinam para tocar um instrumento, né? Elas treinam, tem os que nascem com tocador de ouvido e tem os que têm que treinar para, de repente, ele tocar de ouvido. Então, eu acho que essa é a beleza da gente chegar. Então, eu acho que se a gente fosse falar para suas mentoradas, ou mentorados, todos nós, os que estão nos escutando, é assim, o treino para que um dia você toque de ouvido. E aí, sentar com o paciente, fica uma coisa natural, leve, e é só você, não tem preparo. E eu vejo até as redes sociais nesse movimento, o que era antigo, doutor, aqui eu sou, meu Instagram profissional, aqui é o pessoal. Não tem mais, somos a mesma pessoa. Isso traz uma tranquilidade, né? E uma coerência, que é o que eu gosto. Isso. E outra coisa interessante é a autenticidade. Que tem total relação com a identidade. Né? Quando nós somos autênticos, nós somos genuínos. Então, eu vou sempre remeter essa questão da essência, porque para mim é fundamental. Quem tem essência pode ser, né? Pode existir, pode se apresentar. Quando falta essência, a gente precisa muito do estar, né? Do externo. E tem toda a relação, Leninha. Você está pronta para ser cancelada? Gente. Nossa, olha aqui, eu tô sem sem fala. Não, eu fiz algumas coisas que eu vou pensando, eu vou escrevendo pro dia eu falar. Eu te falei alguma coisa sobre o que eu escrevi? Não. Olha aqui, ó. O que eu escrevi aqui? ChatGPT? Que é aquela inteligência emocional. Inteligência, sim, artificial. É artificial, né? desculpa. Porque eu vi uma conversa do Sadhguru, é um guru que eu acho super interessante, que ele foi falar sobre a inteligência artificial que hoje, né, o ChatGPT é um que está super bombando, Explodiu. mas temos vários. E várias pessoas, ele foi falar sobre isso, né? E aí várias pessoas vão lá, colocam, por exemplo, o que você colocar de assunto, ele te dá uma tese. Ok. Aí a fala dele é o seguinte, gente, então agora a gente já entendeu que tem um mental que está tomando conta. Quem sabe agora a gente não vai para o caminho da essência do coração? Isso. Porque não é um problema, eu não acho, a inteligência artificial, não. Mas, cadê a sua essência, a sua autenticidade? Aí você falou de autenticidade. Porque precisa ter você ali, porque senão você vai ser o texto daquele lugar? É isso que você é? É. Quem é você, né? Não vai, nada substitui o ser humano. Né? Nós somos seres únicos. A forma de escrever também, né? A Leninha trouxe aqui essa parte de que é importante a gente treinar para ficar fácil conversar com o paciente no consultório. E aí traz essa parte do GPT, né? É ChatGPT, uma coisa assim, mas GPT. GPT. E um deles. Abrasileirado. Tipo isso. Inteligência artificial. Inteligência Ponto. artificial. Mas as redes sociais estão muito presentes hoje. E os profissionais que acabam sendo quase que o nosso carro-chefe de público têm usado muito essa ferramenta a favor da conexão, que eu achei muito bonito que você trouxe, de se conectar com o outro, mas primeiro estar conectado com si mesmo, com a sua essência, para ser genuíno. Exatamente. Então, assim, eu vou falar aqui do Instagram, dos stories, que é uma ferramenta que os profissionais têm a favor e muita gente tem vergonha de falar. Muito. O que você me diz disso? O que você acha? Como é que esse profissional que está aí, pronto para entregar, porque eu acho que eu tenho certeza absoluta que todo ser humano é capaz de entregar algo extraordinário, porque fomos criados para entregas, né, para viver aqui a plenitude nessa vida, e a gente pode sim contribuir e entregar para o outro. Mas, Sasha, não sai. Eu não dou conta de falar. Como é que é isso? Porque para mim é muito natural. É o seu talento.
eu também tenho muita facilidade. Mas dá pra treinar. É isso que eu ia perguntar, assim, tem gente que não é capaz? Todos nós somos capazes. Né? Ai, já gostei. Pronto, tá vendo? Então, vamos lá. Um dos maiores bloqueios que talvez nós temos é o medo. Uhum. E o medo, ele é gerado... Um dos aspectos, né, do medo é o compromisso. Então, quando eu não quero me comprometer, não tenho um compromisso, então eu não quero um resultado, certo? Então, não comprometer significa que eu não tenho que crescer, que preencher, que gerar, dar. Eu gostei muito do que você disse. Quando eu faço uma apresentação, quando eu quero doar algo, eu tenho que pensar muito na mensagem. Sim. Então, para que você vai falar algo para alguém? Então, aquilo que você fala tem que ser útil, tem que ser verdadeiro, tem que dar, entende? De dação, de movimento interno, de doação, generosidade. Então, para completar um pouco, eu acho que o nosso momento também, que é muito, né, a comunicação das mídias sociais, das né? telas, Isso. Às vezes é muito também, né? Muita informação e pouca comunicação. No sentido de gerar algo para preencher algo. Então, eu sinto, como nós, seres humanos, estamos conectados, a pessoa pode pensar, né? Não, mas para que eu vou dar isso? O que vai ser útil a alguém? Então, quando você pensa nesse sentido, né? Você até comentou que gosta muito de oratória. Então, o orador ele tem que pensar muito na mensagem, aquilo que ele está doando. Então, para você ocupar o tempo e o espaço de alguém, tem que ser algo que vai preencher. Eu penso que preencher gera compromisso. E aí, talvez, por as pessoas não quererem se comprometer, é que elas não se expõem, né? Exatamente. Elas não falam. Isso. Agora, eu hoje escutei um podcast do Podpah e o Rossandro Klinger estava lá. Escutei hoje, mas tem uns dias que ele gravou. E eu achei muito interessante e tem a ver com isso aqui. Ele falou assim, um número aleatório, tá? Não é um número científico. 45% das pessoas está presa ao passado. Então, ou está na mágoa, ou está no ressentimento, está lá. É porque, enfim. 45% está no futuro. Esse ano eu ganho na Mega Sena da virada. Ansiedade. Isso. Sobraram 10. Desses 10, 8 estão preocupados com o olhar do outro. O que o outro está pensando? Que é isso que você falou. Isso. Porque quando eu apareço, a gente vem aqui e aparece, a gente fala uma palavra errada, a gente mostra coisas que a gente não é, tem sombra, você solta alguma coisa. Isso aqui a gente não ensaia, a gente não corta. Então, e a gente gostaria que os outros vissem a gente de uma banda, né? Só que a gente é 360. Exatamente. Sinto muito. Então, esses 8% falam, mexer com isso não, vou ficar quietinha aqui. Para ninguém me ver. Sobram 2, que são os de fato que estão fazendo. Exatamente. Desses esses dois eu acho que eles pensam assim, eu acho não, a gente tem que pensar assim, eu tenho um monte de coisa errada mesmo. Meu passado me construiu com coisas boas e ruins. Não sou perfeito, mas vamos lá. Posso vou parar, não? aprender. Posso aprender. Isso que ela está comentando. Sobra muito pouco. Então, acho que isso que você falou do medo, que todos nós somos capazes, mas todos nós somos capazes de falar assim, estou aqui, 360 graus, fala, pronto, e estou pronta para o cacete, porque não tem conversa. Exatamente. Você começou a aparecer, vai vir coisas boas e coisas ruins. Vem. É preciso coragem. Exato. Coragem. Agir com o coração. Né? Então, a coragem, ela depende muito disso, do saber se posicionar. Né? Um artista marcial, por exemplo, quando ele se posiciona, não é que ele não tem medo. Ele tem o medo, mas ele se prepara para o medo. Né? Ele sabe que ele vai ser atingido em algum momento. Só que ele se prepara de tal maneira que ele não fica rígido. Ele é maleável. Então, ele pode levar o golpe, mas ele não vai cair, porque ele já se preparou. Então, o que a doutora Sasha comentou, né, de se preparar, é claro que tem pessoas que têm o dom da fala, porque ela é uma ouvinte fantástica,
Quando ela escuta, ela vai no ritmo que o outro está falando. Ela parte da visão do outro. E ela sente o que o outro quer transmitir. Então, exime o orador. Só que tem aqueles que querem chegar lá. Querem fazer sua oração com a palavra, né? Orar, o orador. Então, ele treina. Sim. Porque ele quer transmitir algo. Ele não sabe como, mas ele quer. E aí ele começa a desenvolver uma comunicação consciente. Uhum. E Entende? que eu acho fantástico, porque assim, Exatamente. se você se passa pela sua mente o querer, né? Se tem uma sementinha lá que foi plantada, eu quero ser um comunicador efetivo, assertivo, e não só querer para ser um influente nas mídias sociais, mas para saber se comunicar de fato com o seu paciente, com seus amigos, com seus familiares, para viver bem, porque eu acho que uma boa comunicação nos coloca nos melhores lugares. E nos melhores momentos. É o famoso networking, quando você consegue se apresentar, quando você consegue se comunicar. Então, não necessariamente, eu estou treinando para poder ir para o Instagram falar. Exatamente. Não é o foco, mas é para poder construir a própria autoridade, até para se enxergar. Quando eu olho no espelho, eu tenho consciência do que eu quero falar e consigo. Eu acho isso incrível, gente. É igual um bebê que chora irritado porque ele ainda não consegue falar. Então, a gente não pode ser bebê adulto. Exato. Não é, Patrícia? Exatamente. A gente precisa ter esse poder da comunicação a nosso favor. Isso. E querer aprender. Isso. Acho que você falou uma palavra fantástica. Hoje também, aprender é uma coisa que está bem distante. Uhum. Todo mundo procura informação, mas conhecimento, aprofundar, quase ninguém se dedica mais. Patrícia, porque pra gente falar, a gente precisa do conteúdo, né? Meu marido vive brigando comigo, que do meu lado, se eu tirar uma foto, vou postar uma foto, do lado da minha cama, tem 10 livros. Tipo assim, de vez em quando eu tô fazendo correção de sorriso gengival no Platão, porque eu confundo os personagens. Mas tá tudo certo. Eu dou uma organizada na cabeça. Eu gosto de ler vários. E eu tenho uma vontade, eu fico assim, ai meu Deus. Não sei se você me conhece, né? Sim. Respira. Calma, Lene, você não perdeu tempo. Chá Era de só uma cidreira. etapa da vida que você não lia tanto. Mas agora, então, eu tenho uma vontade, parece que você quer mais e quer mais, porque vai enchendo a gente. Mas eu gosto, porque precisa de ter conteúdo, né? Precisa. Ok, que é o conteúdo que cabe em mim, que assim, que tem a ver comigo. Mas precisa do conteúdo, que aí quando você vai para a filosofia, né? Exatamente. Que te construiu também, né? Isso. Tudo que eu posso dar hoje, através, né, da minha profissão, da fonoaudiologia e da parte da comunicação, né, de doar como mentora, eu devo exclusivamente, além da parte técnica, claro, né, que eu pude crescer também, a filosofia. Estudo filosofia desde os 18 anos, na Nova Acrópole. Sou aluna lá, voluntária e professora também. Sou professora também do curso de oratória na Nova Acrópole. E essa construção que a Leninha comenta, né, que eu tenho, realmente eu tenho um pouco de serenidade ao falar. E quando a Leninha se referiu, acho que uma palavra que eu sempre busquei foi isso, naturalidade. Uhum. Eu acho que isso nos torna únicos. Somos seres naturais. Participamos da natureza divina, né, diária, celeste, de tudo da vida. Então, quando nós nos colocamos de maneira naturais perante a vida, nós crescemos. Podemos aprender, recolher. E traz aquela genuinidade. Uf, quase que não sai. Agora que você mencionou. Sim. Ô, Sasha, agora se ela é um pouco serena, e a gente? Nossa, a gente tá super serena aqui do Mas lado eu fiquei dela. feliz, porque o nosso primeiro podcast, ela me elogiou sem eu perguntar, porque às vezes a gente pede, né? Me elogia. Não. Ela me mandou uma mensagem, Leninha, gostei. Eu falei, opa, gostei, Verdade. porque ela tem autoridade para falar, né? Muito. E assim, eu queria sempre voltar para os profissionais de saúde e os pacientes, porque a minha visão
pensa, odontologia e fono, eles andam muito juntos. Sim. E eu não tinha noção do que é o campo da Patrícia, assim, das fonoaudiólogas hoje e da importância que é a comunicação, né? E ela começou a atender meu pai e eu achei tão bacana que a primeira consulta, eu falei assim, Patrícia, eu vou acompanhar a primeira consulta. Aí foi presencial, meu pai, minha mãe. Aí, Patrícia, aceita o café? Sim. Aí sentou. Aí a Patrícia foi conversando com meu pai e com a minha mãe, que eu falei assim, então, meia hora, eles estão tomando café e conversando, eu preciso ir pro consultório. Mas o que eu achei muito bacana é isso, sabe? Sabe gente que não tem pressa? E aí, deixa eu entrar nesse universo, que assim, o ideal, porque a gente trabalha com pressa, a gente precisa de produzir, mas entrar no universo do paciente, sabe? Te conhecer. E para esse lugar, assim, apesar de a gente ter um relacionamento profissional, somos duas almas, né? Vamos nos encontrar? Mas isso precisa de maturidade, né, Patrícia? De tempo. E outra coisa, tempo e espaço. Eu acho que uma coisa só querer trabalhar a favor do tempo, e tempo também tem uma relação com o nosso nível de consciência. Então, se eu não estou presente no tempo e no espaço, aqui, nós três, se eu não estou presente aqui, eu não estou no meu tempo e nem vocês no seu tempo. Então, quando nós estamos com o paciente, a gente tem que sentir isso, o tempo dele, o espaço dele. Isso é muito importante. Não, e isso é incrível, porque a partir do momento que você estava falando da comunicação, mas o quanto é importante a gente ouvir. E aí a Heleninha traz isso agora. E aí, no século XXI que estamos, né, do aceleramento, do estresse, do agora, do vamos ver, da hiperprodução, os profissionais, eu sempre busco aqui para mim, porque eu fiz muito isso, faço ainda, estou aprendendo, estou treinando para viver no presente, viver o agora e me concentrar no outro. Exato. Então, eu já passei por algumas consultas que a pessoa fala, para aí só um pouquinho, e atende o celular. Ela não está comigo nesse momento. Ela está concentrada em outra coisa. Exatamente, ou seja, o espaço dela não é o seu espaço. Exato. Fantástico isso que você falou. E os nossos pacientes estão cada vez mais exigentes e carentes com razão. Exato. Eu estou aqui com você e eu gostaria que você usasse seu tempo comigo. Exatamente. É isso que eu quero. Não é isso? E é isso que a gente precisa, o ser humano. Contato entre almas humanas, pessoas. Patrícia, fala da mentoria. Que eu falei para a Sasha, né, que você é uma mentora de comunicação. Sim. Eu gostaria que você falasse da Mara, que eu achei lindo assim, aquela apresentação dela e tal. E aí você ter contato com ela é uma coisa que eu gostaria que você falasse isso, porque são pessoas que a gente precisa conhecer. Sim. Eu iniciei, né, um curso com a professora Mara Belal, que hoje é uma das maiores comunicadoras, né, uma das maiores fonoaudiólogas do Brasil e do mundo. É uma referência na área da voz e da comunicação. Ela esteve em Goiânia, né, em outubro? Foi, né, Leninha? Do ano passado. Então, para nós foi um presente, né, recebê-la aqui na PUC. Ela veio trazer e fazer o lançamento do livro, né, A Comunicação Consciente. Pode comprar. Fantástico, fantástico, fantástico. E eu tive a grata oportunidade de ser selecionada por ela, aqui, né, pelo estado de Goiás, de fazer parte do curso que ela vai desenvolver na área de comunicação, né, gestores e coaching em comunicação. Fiquei muito feliz pela ligação, ela retornar e, enfim, eu passei por um processo seletivo, né, várias pessoas do Brasil e do mundo. E são várias etapas esse processo, e uma delas é uma entrevista com ela, com a própria Mara Belal. E enfim, foi um encontro muito significativo para mim, porque realmente, e dentre essa entrevista, primeiro ela quer receber uma carta solicitando a sua participação, né? O motivo pelo qual você quer fazer esse curso com ela. Sim. E aí ela disse que leu minha carta e ficou maravilhada. O motivo pelo qual eu coloquei que eu e ela compartilhávamos dos mesmos ideais de vida, né? Que era levar uma comunicação consciente até o outro
ser humano. Então, ela disse que isso tocou muito ela, que realmente eu estava ali uma das primeiras da lista dela, né? Então, fiquei Mas honrada. olha que lindo isso, porque a gente, Incrível. como profissional de saúde, é muito mais do que aquilo ali, é cuidar de alma, é cuidar de ser humano, é a gente estar junto e trocar. Quando a gente olha isso, nosso trabalho fica tão gigante. E é melhor até pra gente. Às vezes você tá cansado e fala assim, não, mas hoje eu tenho uma missão. Uma missão. Isso. Essa foi a missão que me foi dada como dentista, você como esteta, enfermeira, porque e de Sim. levantar esse pessoal, muita gente atrás de você, assim, você levanta muita gente, né? Isso é uma missão. E a gente chegar lá na Patrícia um dia falar serena, grata. Eu acho bonita essas pessoas assim, não, eu acho lindo gente que fala pouco, mas fala, né? Assertivamente, Não, o que a gente precisa entender. Fala pouco, não precisa falar muito. Então, eu ainda estou no caminho da construção, Sim. Patrícia. Você quer perguntar mais alguma coisa? Que eu tenho um fechamento que hoje eu vou fazer um fechamento que eu achei muito bacana que eu escutei. Então, eu vou deixar vocês duas falarem. Uma curiosidade. Genuinamente, eu entro ali no meu Instagram todos os dias e como a Leninha falou, né? Esse hello, gente, que brilha, que virou um pouco da minha marca, da minha energia. Porque, de fato, é isso que eu quero expressar. Quando eu entro ali, eu dou um grito mesmo, porque eu quero dar uma acordada nas pessoas. Esse aumentar de voz e abaixar e pausar e ir mais longe faz parte da comunicação. E eu sou uma admiradora de oratórios, como eu disse para você. Inclusive, quando a gente vai em grandes palestras, em grandes eventos, né, as pessoas têm essa presença de palco para fazer com que o outro prenda a atenção na gente. Fiquei curiosa. Porque eu tô olhando assim, babando pra você, com essa calma, no mesmo timbre de voz. Nunca gritou na vida. Nunca gritou na vida. Nunca, não sabe. Como que é isso? De uma forma simples. Eu imagino que deva ter várias nuances para ter esse entendimento. Mas o quanto a gente consegue transmitir a nossa energia, a nossa essência, o que a gente, de fato, quer passar para o outro, no timbre de voz, né? Nesses altos e baixos, assim. Como que isso funciona? Deixa eu ver se eu entendi. Uhum. Você está comentando sobre modulação da voz. Sim. É? Sim. E como isso pode gerar uma relação de conexão com o outro. Exatamente. Isso, né? Isso. Total. Eu gosto sempre de uma ideia. Quando nós formos falar algo, ou você for fazer algo, sempre pense como o outro vai receber o que você está doando. Porque é sempre uma troca, a comunicação. Então, quando você abre, né, é muito natural para você, né, transmitir alegria. Então, o que você está falando, o seu alvo, o seu ponto, o seu centro, tem que ser a alegria. Você quer que o outro receba a alegria. Sim. Entende? Entendi. Então, numa palestra, por exemplo, se você vai, né, vamos pensar que você vai ensinar, né, suas mentoras. Então, você quer transmitir para elas segurança, por exemplo, né, ao tratar com o cliente. Então, o que ela espera de um profissional quando ela vai ser atendida? Qual a segurança? E como que ele transmite isso através da voz dele? Como que ele pode fazer isso? Quando ele vai apresentar um produto, quando ele vai apresentar um procedimento. Como que você quer ser abordado? Como que você gostaria que outra enfermeira te abordasse? Perfeito. Entende? Então, o palestrante ele faz isso. Quando ele coloca uma ideia para o público, sabe um bumerangue, aquele brinquedo? Sim. É exatamente isso que acontece quando a gente comunica. Quando você oferece algo, porque aqui estão ondas sonoras, com aquilo que eu penso, com tudo aquilo que eu sinto. Sim. E essas ondas sonoras saem também do meu coração. Entende? Ai, gente, Ai, meu tô Deus, emocionada. para, né? Licença. Não, mas você sabe que agora... Porque eu vejo assim, Incrível. eu queria de fora.
Se eu visse a Patrícia falando Hello, gente que brilha, não cabia. Não combina. Agora você, o seu propósito é levantar esse pessoal. Sim. Coragem, vocês podem também. Então Sim. precisa dessa energia, entende? Exatamente. Eu acho que é perfil. Eu ia falar isso, cada um tem um perfil. O que você fala, por exemplo, eu vou tentar te imitar no começo, não é a mesma coisa. É. Não sou a Sasha. Exatamente. Então, achar esse lugar. É Achar isso. o seu lugar natural. meu lugar. Exatamente. E, O né? seu brilho. É, o seu Cada brilho. um Aí tem pode um brilhar. brilho próprio. Pode. E É, brilha pode. mesmo. Brilha É. como é. Uma técnica que tem, só para finalizar, na oratória é justamente isso. O orador ele tem que encontrar o centro do palco físico, onde ele vai se posicionar, e o centro invisível dele mesmo. Uau. Então, às vezes, quando você... Isso requer muito, que a Leninha comentou, domínio do corpo, das mãos, da respiração, o seu centro. E o nosso centro é o nosso coração. Então, quando você posiciona no centro do palco, você já está buscando um centro interno. E o nosso centro é o nosso coração. E a voz, nossa, quando ela ela emite, tem uma coisa para te falar também. Quando ela emite, quando ela vibra, as cordas são vibrações. E minha corda, ela tem que vibrar a sua corda. Nossa, Vocal. gente, isso é maravilhoso, porque é tá muito achando. mais a fundo do que a gente imagina. Não é só lá abrir a boca e Não. meter um relógio, gente, que brilha à torta e à direito, tá, Não. gente? É com o coração. Isso. Isso aí, lindo. Isso mesmo. Perfeito. O que você quer me falar em off ou um... Não, é porque a Leninha havia enviado. Que agora fiquei curiosa. Aí eu lembrei, a Leninha enviou. Você pode ler novamente, Leninha, aquela frase? A frase, que vou você passar para eu enviou? não errar. Quando estou falando, eu empresto a minha voz para a minha essência. Isso. No Egito Antigo, acho que todo mundo aqui sempre gosta daquele lugar encantado e mágico, existem as câmaras, dos faraós, enfim. E para eles, a voz, ela é protegida por uma câmara, que é a nossa laringe. Então, quando abre a câmara do faraó, existem as coisas mais preciosas que ele tinha em vida. Então, é como se quando a gente abríssemos a boca, saíssem coisas preciosas. Nossa. É uma câmara secreta, onde a palavra, para eles, era o hierologos, a palavra sagrada. Então, é como vocês colocaram, todo mundo pode brilhar quando o seu coração está despertado, aquecido, quente. O que são fatos diante de um coração aberto? Exatamente. Zero. É isso aí. Eu acho que é isso. Uma pessoa de coração aberto, ela abre Brilha. portas. Abre portas. Não Ela tem brilha fato. mesmo, não tem como. Eu não sei se eu vou ter coragem de finalizar. Nossa, Depois mas dela, porque gente, vou te falar. Você viu, né? sensacional. Você viu? Não, mas é porque eu escutei uma coisa que eu achei muito bonita. E esse cara que contou isso, ele falou assim, gente, quando a fala era minha, até a Luciane falou isso numa aula, que um amigo dela falou assim, quando eu falava numa roda alguma coisa, ninguém prestava atenção, mas se eu falava assim, não, Shakespeare falou, aí todo mundo prestava atenção, mas esse que falou isso, eu não sei o nome, foi no podcast que ele falou, e ele citou um professor, e eu achei muito bonito, que ele chegou num amigo dele e falou assim, meu jovem, a vida, você tem duas escolhas, é muito simples, ou você é subversivo, ou você é subservivo. Fantástico. Tipo assim, então, que a gente faz da autenticidade, de ir contra, de não aceitar os padrões, Sim. de ser a gente. Isso, e é preciso coragem. Exato. Agir com o coração, falar com o coração. Patrícia, eu continuo sua amiga, né? Porque depois dessa, todo mundo vai querer mentoria. Deixa eu te falar, eu tô na fila, tá? Tá, pode deixar. Não esquece Sempre. de mim. Gente, eu já falei que eu vou fazer um convite para ela estar na Masterclass. Você pode aceitar agora, porque você não tem como fugir, tá? Ixi. Pronto, essa comunicação assertiva, Sasha Gualberto. Agora ou nunca. Agora ou nunca, tá Brincadeira, gravado. Patrícia. Obrigada, Eu você que é agradeço fantástica. vocês, gente. Muito obrigada Vamos por essa brindar, serenidade. menina, Vamos, carinho. um brinde Tchim, à aqui. nossa comunicação. A nossa comunicação. Tchim, Tchim, tchim. tchim. E até o próximo episódio. Obrigada, meninas.